Seu
braços de Jesus, quando o pedido está firme nos pés do Senhor, e Ele passa pela porta. O inimigo se levanta, mas tem que sair. O pedido está firme, até o fim. Se cair em nossa alma, Ele não cede não. Sempre está protegido por guarda. Pelas barreiras, seus anjos para proteger. Nem guardado desse jeito, deve ser o que vou seguir.
Glória a Deus. Dá um sorriso para a pessoa mais bonita que você achar nessa noite. Vamos lá. Exerça a fé. Conseguiu aí? Vamos lá, abre sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 7, versículo 37. João, capítulo 7. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Deus está fazendo uma obra na sua vida ou não? Amém. Eu quero ler esse trecho, um versículo, para te dar uma empolgação com Jesus nessa noite. Amém? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Olha só que lindo. João 7, verso 37. Jesus vai declarar: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vou repetir de novo que vocês estão pegando assim no trânsito. Vamos lá. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Vamos lá todos juntos? 1, 2, 3. Oh, meu Deus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, gente. Aleluia. Olha para quem está do seu lado, vê se ele está com sede, vê se essa pessoa está com sede de Deus. Como Jesus declarou: olha, se alguém tem sede, venha a mim e ó, sem fazer mal de água, venha a mim e beba. Quer dizer que está disponível. Diga assim comigo: está disponível. Quando você abre a boca e fala, destrava algo no seu coração, destrava. Porque é uma atitude de fé você falar isso, mesmo que você não queira. Porque quando você abre a boca, você também pode tanto abençoar como amaldiçoar. É verdade. A Bíblia fala que há um poder no falar, há o poder da língua quando nós declaramos. Por isso que nada contra nessa noite você declarar: eu tenho sede, eu quero beber da fonte do Senhor. Mesmo lutando com tantas coisas que há na sua mente, você deve levar a sua mente cativa a Cristo nessa noite. Diga assim comigo: atitude de fé não depende das minhas emoções. Nada. Uma fé é você crer naquilo que você não está vendo. Quem está comigo? Isso é atitude de fé. E a palavra está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Não vai ter mais, vem para Jesus ali. Ele está ligado comigo. Porque essa água, quem bebe, não tem sede. Não é a sede de água natural, é uma coisa no nosso interior que só Jesus que vai saciar. Mas ninguém, nem o ouro, nem a prata, nem o bronze, nem toda a riqueza do mundo que você conseguir. Mas há algo dentro de você, é algo reservado para o Senhor de Cristo, que vai satisfazer toda a sua vida. Se resume a Ele, a beber de Jesus, a estar na sua presença. Mas Júlio, hoje eu não estou muito legal para cultuar. E daí? Lembre-se que nós adoramos a Ele pelo que Ele é.
pelo que Ele faz. Se há algo na sua vida que Ele ainda não fez, você só vai adorar Ele quando Ele fazer. Não, mas pelo que Ele é, Ele sempre é, será Senhor de tudo e todos. Quando você aprende isso, quando você compreende isso, o seu estilo de vida muda, porque você não vai viver pelas circunstâncias, mas você vai viver por fé. Diga assim para quem está do seu lado: viva pela fé. Porque vai ter dias, irmãos, que talvez alguém aqui possa estar pela fé mesmo. Deus está falando com alguém aqui. Talvez você chegou aqui hoje só pela fé, mas é um bom sinal que quer dizer que você tem fé. Tem pessoas que parece que ele não tem fé nem para ele mesmo. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Você se compara com a fé dos outros. Sabia? Porque muitas vezes nós somos o grande vilão da nossa história. Eu quero te dizer que não há fé grande como a do pastor e não há fé pequena como a de qualquer um. Deus deu uma medida de fé para cada um. É uma medida. É uma medida só, irmão Ernesto. Por que funciona com um e não funciona com o outro? É porque você não usa a fé que é em ti. Meu irmão, isso ninguém deu amém, Jesus. Vai entrar na sua mente. Você tem fé, só que essa fé não está ativada como deveria. Quem está comigo? Você tem fé. Diga para quem está do teu lado, me ajuda a pregar. Ajuda a pregar. Você tem fé. Ela está aí. Como a de um grão de mostarda. Sabe o que acontece com um grão de mostarda? Ele crê tanto no potencial dele, o grão, que ele vai vir uma planta, ele vai virar uma árvore. Entendeu? A fé, como do tamanho, não é pelo tamanho, pequenininha, vou mover um monte. É pela qualidade de fé. A qualidade do grão de mostarda, ele crê tanto nele que ele tem algum potencial que ele vai virar uma árvore. Você entendeu, jovem? Então quem tem sede, venha e beba da água. Venha a mim e beba. É para quem crê. Num culto como esse pode parecer tão simples, mas se você veio buscar algo de Deus, você vai receber essa noite. Daqui pode ser uma palavra-chave que pode mudar o rumo da sua história. Porque aqui tem rios de águas vivas. É o melhor lugar onde você poderia estar no sábado à noite, na presença de Deus. Amém, irmão? Então tem um particular hoje aqui, nessa noite ainda, só você e Deus. Entrega para Ele o que está fazendo você ficar tão preocupado, que está minimizando a sua fé com um Deus tão grande que você tem. Jesus, está falando com alguém. O que está acontecendo, irmão? Vai ativar essa fé, vai beber da fonte que é Jesus. Sabe o que acontece? Eu vou te dar uma dica: entrega para Ele tudo que está preocupando você. E com a tua força você não vai conseguir, sinto te dizer. Mas você tem um Deus que é tão grande, Ele é o Deus especialista em fazer algo que é impossível para você. Então por que você está teimando em querer resolver? Entrega para Ele. Deus, eu não consigo, mas está nas tuas mãos. Eu creio que o Senhor vai resolver. Você crê que uma palavra sua tem poder de abrir as chaves, abrir portas em nome do Senhor Jesus? Se você crê, você vai viver o sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Você crê nisso?
Que ainda podes hoje tu viver o sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural de Deus para você? O que é algo que está tentando fazer você parar, estar pequeno na sua fé? Mas hoje é o dia de você beber do Senhor Jesus. Se você tem sede, venha a Ele. Jesus disse: venha a mim e beba. Está servido aqui nessa noite para você, querido. Deus está te servindo nessa noite. Não é pelo sentir, mas é com os olhos da fé. Faça assim com a sua mão. Diga assim comigo: Senhor, eu recebo tudo que é meu, que vem do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém. Vai mudar o mundo até o final desse culto na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Olha, eu quero ler com você em Coríntios, eu quero ler uma palavra para a gente ofertar nessa noite, amém? Você pode ficar de pé um pouquinho comigo, vamos lá, glória a Deus, oh aleluia, Jesus. O Senhor é bom, é maravilhoso, glória a Deus. 2 Coríntios, vamos lá, a gente já vai ler, já vai orar. Capítulo 9, eu gosto muito desse texto. 2 Coríntios capítulo 9, o menino vai pôr no telão se for possível, verso 6, aleluia. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aleluia. Deus ainda pode fazer vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Verso 10 diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Verso 11: enriquecendo-vos em tudo. Diga amém para isso. Amém. Para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas toda graças a Deus. Amém, querido? Deus quer dar a você a riqueza, para que essa riqueza venha como generosidade, para você abençoar outros, para você abençoar o reino de Deus, para você abençoar o pobre e necessitado, para você ser vida para alguém, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Deus pode prover para você prover vida para os outros, para você prover uma bênção para os outros, para a sua igreja local, para você ser um dizimista, um ofertante. A palavra de Deus fala no verso 10: Deus que dá a semente para quem semear. E Ele ainda acrescenta o pão. Amém? Você não vai passar fome. Deus vai acrescentar, te dar a semente para você semear, e o pão para alimento. Oh, glória a Deus. Amém? Vamos orar sobre isso nessa noite. Estenda a sua mão. Vamos orar sobre os dizimistas, ofertantes, em nome de Jesus. Pai, sobre essa palavra nessa noite, nós abençoamos dízimos e ofertas que vão ser entregues aqui nesse altar, em nome de Jesus. Passa o teu sangue sobre nós, faz-nos prosperar. Meu Deus, blinda a nossa casa, a nossa sementeira, que nós possamos semear na tua casa, meu Deus, para ti, semear, meu Deus, aí fora também, que o nosso coração seja generoso, para que o Senhor multiplique cada vez mais aquilo que entra nas nossas mãos, como uma semente que germina e multiplica e dá muitos frutos.
Assim nós cremos e recebemos essa palavra, e eu sei que o Senhor vai fazer prodígios, maravilhas e sinais sobre aqueles que creem em nome de Jesus. Você pode dizer amém para isso? Glória a Deus. Traga a sua oferta aqui em nome de Jesus. Enquanto você vai trazendo a sua oferta, crendo, faça uma promessa ao Senhor, faça o seu voto. Eu quero passar aqui, tem alguns eventos que nós vamos fazer no dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto. O que tem dia 2 de agosto, Júnior? Alguém sabe? Temos a nossa conferência Chamas do Espírito. Em cada chama, um clamor. Amém? Dia 2 de agosto, sábado. Então nós estamos trabalhando para isso, vai ter essa conferência. Aviva-nos. Olha só o slogan. Aviva-nos com fogo e responde-nos com poder. Amém? Quem vai estar aqui nessa data, já coloca aí na sua agenda. Em nome de Jesus. Pastor William Costa vai estar, está aqui, ó. Atos 2, verso 3 e 4, sobre esse tema da palavra de Deus. Nós vamos estar aqui, então convide alguém, já prepara aí a sua agenda. Em nome de Jesus, vai estar vindo a igreja de São Paulo. Outras igrejas vão estar conosco aqui nesse lugar, em nome de Jesus. E vai ser uma bênção. Diga assim para o seu irmão, vai ser uma bênção. Ah, mas fala com vontade, vai ser uma bênção. Te espero aqui dia 2 de agosto. Tem também a viagem das mulheres para São Paulo, dia 26 de julho. Todas as irmãs já está cheio também, né? Já o dia 26 de julho tem o evento para Encontro com as Mulheres lá em São Paulo. Congresso de Mulheres Distrital lá em São Paulo. É isso? Tá bom? Então, as mulheres se movimentando aí no reino de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite, então. Eu quero chamar o Vitor. O Vitor vai ministrar para nós a palavra de Deus. Nós vamos orar por ele. Abra o seu coração para receber uma palavra poderosa ainda nessa noite, em nome de Jesus. Deixa Deus falar contigo. Fica de pé comigo, vamos orar por ele, abençoando, para pegar uma palavra do coração de Deus, em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá, querido. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Vitor, que ele seja uma voz profética nessa noite, para falar com todo o teu povo. Usa o teu servo, em nome de Jesus, e fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir vindo da tua boca, em nome de Jesus. Guarda ele, a casa dele, tudo que leva o seu nome, nós pedimos em nome de Jesus. Agradecemos. Amém. Amém. Graças a paz, igreja. Pode se assentar, né? Hoje está calor, né? Estou morrendo de frio aqui. Mas eu estou colocando a minha colinha aqui. Amém, irmãos? Graças a paz a todos. Fui convidado pelo pastor Marcos para trazer uma mensagem nesta noite para a igreja. Amém? Nós iremos ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, mas antes eu quero passar para a igreja um pouco do contexto do que nós iremos ler aqui nesta noite. Amém? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito pelo médico Lucas. Lucas ele escreveu o Evangelho, contando a vida, a história de Jesus, os milagres no qual ele realizou, contando sobre sua morte, sobre a sua ressurreição e sobre a sua ascensão aos céus. Então o livro de Atos dos Apóstolos ele é como se fosse uma continuação, é como se fosse o livro de Lucas, o volume 1, e Atos dos Apóstolos é como se fosse o volume 2. Então é uma continuação mostrando o que aconteceu com os apóstolos depois que Jesus foi acesso aos céus. Amém? Então nesse período
lá, se você ler no livro de Lucas, no capítulo 24, no verso 49, diz que Jesus pediu que os discípulos, né, os apóstolos, ficassem em Jerusalém para que do alto eles fossem revestidos. Então eles permaneceram em Jerusalém quando Jesus foi acesso aos céus, quando ele foi até os céus. Só que Jesus, ele não nos deixaria órfãos. A palavra fala lá no livro de João, no capítulo 14, que Jesus não os deixaria órfãos, mas deixaria o Espírito da verdade, no qual o mundo não pode receber. Mas quem crê no nome de Jesus recebe o Espírito de Deus, recebe o Espírito Santo. Então essa é a promessa, não só para os discípulos naquele tempo, mas a promessa para nós nos dias de hoje. Amém? Então o livro de Atos dos Apóstolos, ele começa falando que Jesus, ele passou 40 dias após sua ressurreição com os discípulos, depois foi acesso aos céus. Eles estavam esperando em Jerusalém para que do alto eles fossem revestidos de poder através do Espírito Santo. Então eles passaram, eles seguiram a ordenança de Jesus, eles permaneceram em Jerusalém buscando, frequentando a sinagoga, indo no templo, orar, buscar a presença. E eles permaneceram em Jerusalém. Só que após isso, eles não estavam mais em 12 apóstolos, eles estavam apenas em 11. E eles precisavam levantar mais um apóstolo, porque era necessário que fossem 12. Então, eles fizeram entre eles, pediram para Deus, oraram, buscaram diante de Deus, e Deus levantou Matias no lugar de Judas Iscariotes. Amém? Isso é dito lá no verso 26 de Atos 1. Então, o apóstolo Matias, ele foi escolhido. Amém? E aí eles estavam em Jerusalém, eles estavam lá buscando, levantaram Matias, eles comporam novamente os 12 apóstolos, e junto com eles estavam cerca de 120 pessoas, como diz lá no verso 15 de Atos 1. Então depois disso, nós entramos lá em Atos 2, no qual temos um exemplo aqui, né, que passou no telão, os irmãos viram, que nós no dia 2 de agosto teremos essa conferência Chamas do Espírito, e o versículo, né, que foi escolhido, né, a passagem no qual foi escolhida para tema deste culto, está lá em Atos 2, no capítulo 2, do verso 3 ao 4. Né? Então, essa passagem, né, de Atos 2, ela é uma passagem que mostra que no dia de Pentecostes, todos os discípulos, aquelas pessoas que estavam ali, foram revestidas do poder de Deus, foram revestidas do Espírito Santo. Eles estavam buscando, e assim como Jesus tinha prometido que não os deixaria órfãos, eles foram revestidos do Espírito Santo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, eles não ficariam órfãos. Jesus deixaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que eles continuassem a obra que Jesus iniciou, para que eles continuassem a realizar curas, sinais, prodígios, maravilhas no meio do povo, para que o Evangelho fosse pregado, para que mais e mais pessoas chegassem ao conhecimento da verdade. E naquele lugar haviam não somente judeus, mas haviam pessoas de várias denominações, de várias nações. Então haviam pessoas, por exemplo, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, etc. Então ali existiam várias nações em Jerusalém. Existiam várias pessoas de diversas nações naquele lugar. E aí, no dia do Pentecostes, o Espírito de Deus ele veio como um vento veemente e impetuoso, e foram repartidas entre as pessoas línguas como de fogo, e cada um que estava lá presente ouviu os apóstolos falarem no seu próprio idioma. Isso foi um poder de Deus que foi levantado naquele lugar, naquele instante. Então nós entendemos que os apóstolos eles estavam sendo revestidos de poder para que eles continuassem fazendo a pregação do Evangelho, que mais pessoas chegassem ao conhecimento da verdade. Então Atos 2, basicamente, acontece isso, a vinda do Espírito Santo, assim como diz no próprio título da mensagem, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, se você ler o livro de Atos 2, ele termina dizendo que foram cerca de 3.000 pessoas que foram alcançadas naquele dia. Então, houve um crescente número de pessoas que creram no nome de Jesus, que receberam o poder de Deus naquele instante, que foram batizadas.
Né? A Bíblia diz aqui em Atos 2, no verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Preste atenção nisso, que a palavra vai falar sobre isso. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Mas não é exatamente sobre Atos 1 ou Atos 2 que eu vou pregar nessa noite para a igreja. Eu vou pregar para a igreja, peço que vocês abram a Bíblia de vocês, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Então nós vimos que os apóstolos, eles permaneceram em Jerusalém e foram revestidos do poder do Espírito Santo. Pessoas e mais pessoas foram sendo alcançadas pelo Evangelho. Amém? Então, esse contexto para que nós possamos entender como que essa passagem de Atos 3 foi alcançada, né? Que aqui diz no título da mensagem, a cura de um mendigo aleijado. E quando eu estava lendo essa passagem, nós estamos estudando no curso de teologia o livro de Atos dos Apóstolos. Então, eu estava lendo, tendo minha leitura matinal, estava lendo exatamente capítulo 3 de Atos, e fala sobre a cura de um aleijado. Só que naquele instante que eu estava lendo, eu estava no trabalho. Eu estava trabalhando, e ao invés de ficar mexendo no celular, ou alguma coisa assim, quando tem um tempo, né, disponível, eu peguei e comecei a criar o hábito de deixar a Bíblia aberta e ir marcando os versículos. Né? Se vocês olharem aí, se vocês conseguirem enxergar, a minha Bíblia está toda colorida. Então, o que eu faço? Eu trabalho e vou folheando a Bíblia e marcando os versículos importantes. E é dessa maneira na qual eu estou me aprofundando na leitura da palavra. Amém? E naquele instante, do meu lado, no trabalho, a minha colega estava tendo praticamente um princípio de infarto. E eu estava lendo exatamente essa palavra que fala sobre o quê? Sobre cura. E naquele instante eu vi que Deus queria falar algo no meu coração para que eu pudesse orar pela vida dela naquele instante. Só que eu me encontrei num dilema que acho que muitos de nós passamos por isso. Será que eu devo orar? E a gente fica com um receio, mas às vezes a gente se esquece que o Espírito de Deus nos capacitou para que nós possamos pregar a palavra, realizar curas e ministrar na vida das pessoas. E nós que levamos o Evangelho lá, nós não devemos apenas não falar o nome de Deus em vão, mas nós não devemos carregar o nome de Deus em vão. A nossa vida tem que ser um processo de santificação para que coisas como nós vamos ler aqui aconteçam no nosso meio. Amém? Então, vamos começar a leitura a partir do verso 1. Atos capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Então, Pedro e João estavam subindo ao templo e estavam indo para a oração às 3 horas da tarde. Eles estavam indo em direção ao templo. Verso 2: estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então, existia um aleijado de nascença, um homem que nunca experimentou a sensação de andar com as próprias pernas, e todos os dias ele era levado à porta, ao pátio do templo, para que ele ficasse ali pedindo esmolas. No verso 3, diz assim, no verso 3 diz assim: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Verso 4: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Então aquele homem, o que ele queria
das pessoas que passavam ali era esmola. Mas mal sabia ele que ele estava pedindo esmola para 2 apóstolos, 2 representantes de Cristo naquele instante. Então mal sabia ele o que ele estava pedindo, que ele poderia receber algo muito maior. Nós vamos ler aqui que ele recebeu. Verso 5: o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Agora preste atenção no verso 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. E é isso que me chamou a atenção nessa passagem. Pedro naquele instante não tinha prata nem ouro, ele não tinha aquilo que aquele homem queria, mas ele tinha algo muito melhor do que aquele homem queria. Ele tinha algo que aquele homem precisava, e aquele homem nem sabia do que ele ia receber. Ele nem sabia que ele ia receber algo muito melhor do que ele queria. Amém? Então diz assim no verso 6: Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. E na parte B do versículo diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E no verso 7 diz, continuando: segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Então naquele instante, aquele homem, ele queria esmolas, ele queria prata e ouro. Mas prata e ouro, o apóstolo Pedro não tinha. Mas o que ele tinha, ele entregou na vida daquele homem. Ele entregou algo muito melhor do que prata e ouro. Mas ele entregou para aquele homem uma cura, no qual ele nunca esperaria receber. Porque uma pessoa de nascença, ele nem saberia qual era a sensação de andar, de caminhar com as suas próprias pernas. Mas se Pedro não estivesse seguindo o que Jesus ordenou para que ele ficasse em Jerusalém, ele não receberia o poder do Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes. Aquelas 3.000 almas que diz lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, não teriam sido ganhas se Pedro e seus apóstolos não tivessem seguido a ordenança que Jesus deixou. Então, este homem, ele só recebeu a cura porque Pedro tinha a presença do Espírito Santo. E é isso que eu e você nesta noite precisamos buscar. Precisamos ser revestidos do alto, receber o poder que vem do Espírito Santo. Amém? Continuando mais à frente, diz no verso 9: quando todo o povo viu andando, louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Então as pessoas conheciam aquele homem, porque como a Bíblia diz, ele estava lá todos os dias, ele era carregado todos os dias para estar na entrada do pátio do templo pedindo esmola. E aquele povo, ele reconheceu que aquele homem, ele foi curado, ele estava andando com seus próprios pés. No verso que nós lemos aqui, no verso 8 diz: depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Aquele homem, ele queria prata, queria ouro, mas ele recebeu algo muito melhor que Pedro entregou na vida dele, porque foi revestido do Espírito Santo. Amém? E para que eu e você nesta noite possamos entender que nós só podemos dar para alguém aquilo que nós temos. E se nós buscarmos o Espírito Santo, Deus pode operar na vida de pessoas através da nossa vida, utilizando nós como instrumentos de Deus nessa terra. Amém? Para que o Evangelho seja pregado e pessoas sejam curadas, sejam salvas, libertas pelo nome de Jesus. Amém? E continuando no verso 11, a pregação de Pedro no templo. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Verso 12: vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Então, Pedro disse para aqueles judeus: Israelitas, por que vocês estão
olhando para o que aconteceu com esse homem, achando que isso foi poder vindo de mim, ou um ato piedoso vindo de mim. Isso não veio de mim. Era isso que Pedro queria que aquele povo, naquele instante, entendesse, compreendesse, que nada nós podemos fazer se não for através do intermédio do Espírito Santo. Amém? Continuando, no verso 13: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Eu estava lendo o livro da pastora Ágila, que ministrou na nossa igreja, o Seminário de Identidade Cristã, e eu não tenho muito hábito de leitura, leio a Bíblia porque se eu não ler, a minha fé vai ser rasa, mas não tenho muito costume de ler. Mas eu li aquele livro por inteiro, e uma parte que me chamou a atenção naquele livro é sobre, eu não lembro agora exatamente o que era, mas ela falou sobre a tríade que nós precisamos ter, que é oração, leitura da palavra e santificação. Então nós precisamos buscar isso para que do alto sejamos revestidos de poder através do Espírito Santo, para que nós possamos estar sensíveis a escutar e compreender aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Então Pedro diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 1, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas contudo deu-lhes o direito, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito a se tornarem filhos de Deus. Então, se nós crermos no nome de Jesus, nós somos feitos filhos, e se continuarmos buscando uma santificação, uma vida de oração, uma vida de palavra, nós seremos revestidos do Espírito Santo, que nos conduzirá em todo o caminho da verdade. Amém? Nós precisamos continuar no caminho da verdade e na leitura da palavra, no cumprimento dessas Escrituras. Amém? Então, aquele povo entregou Jesus. Eles o negaram, eles não reconheceram. E eu fico pensando, se nós não estivermos sensíveis à voz de Deus, até mesmo se Jesus tivesse vindo nos dias de hoje, será que muitos de nós não teriam entregado Jesus naquela cruz? Será que nós estamos realmente sensíveis? Estamos realmente buscando uma santificação para que nós possamos ser revestidos do Espírito Santo, para que venha o poder do alto e sejamos revestidos do Espírito Santo? Então nós precisamos nos alimentar da palavra. A palavra é a fonte de verdade, é a fonte de vida, que vem através de Jesus, através do Espírito Santo. Nós precisamos nos dedicar à leitura da palavra, ao cumprimento dessas Escrituras. Precisamos de fato criar um caráter cristão e não ser apenas simplesmente religiosos, como aqueles judeus estavam sendo naquele instante. Então Pedro queria que eles entendessem que aquela cura que ele realizou, que não foi por ele, mas foi por intermédio do Espírito Santo de Deus, no qual ele foi revestido em Atos 2. Amém? Continuando, verso 14: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Verso 15: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pedro estava dizendo: vocês negaram, crucificaram, vocês mataram o autor da vida, mas nós somos testemunhas de que ele ressuscitou dentre os mortos, e Jesus está neste momento vivo. Quem crê diz amém. Amém. Aleluia. No verso 16 diz: pela fé. Agora preste muita atenção nesse verso 16, que é exatamente o que nós precisamos entender. Como que foi realizada a cura neste homem que era aleijado de nascença, um homem que não tinha esperança nenhuma de receber o que ele recebeu naquele dia, algo muito melhor do que receber esmolas, algo muito melhor do que prata, do que ouro. Preste muita atenção no verso 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome de Jesus curou este homem que vocês veem e conhecem.
A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como vocês todos podem ver. Então, foi o nome de Jesus que curou aquele homem. Não foi por intermédio humano, não foi por poder humano ou piedade, como diz a palavra. Não foi pela vida, pela própria vida de Pedro, mas foi através do Espírito Santo que usou Pedro naquele instante, porque Pedro estava revestido. Amém? Pedro tinha recebido o Espírito Santo de Deus, estava revestido com o poder que vem do alto, que não é por mérito nosso, mas para que a obra de Deus seja cumprida nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E mais à frente diz, no verso 19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Eu encerro essa passagem, essa mensagem na noite de hoje, para que você saia nesta noite lembrando disto. Pedro só conseguiu realizar este ato através do Espírito Santo. Pedro só conseguiu dar para aquele homem aquilo que já estava dentro dele. Não foi por coisas externas, mas foi por intermédio do Espírito Santo que habitava na vida de Pedro, porque Pedro era um apóstolo, um representante de Cristo na terra, e ele recebeu do alto o poder que vem do Espírito Santo de Deus. E aquele homem, aquele aleijado, foi curado pelo nome de Jesus. O nome de Jesus curou aquele homem. Não foi por intermédio de Pedro, nenhum dos apóstolos, mas foi o nome de Jesus. Foi através da obra do Espírito Santo de Deus. E que essa passagem, essa palavra fique no coração de todos nós. Amém? Quero que os irmãos se levantem nesse instante. Vamos orar. Aleluia. Então, irmãos, vamos buscar a Deus, nos santificar em oração, leitura da palavra, buscando uma santificação, jejuando, estamos sensíveis à voz de Deus. Amém? Para que do alto nós sejamos revestidos do Espírito Santo e Ele vai nos direcionar, nos discernir em qual caminho nós devemos andar, que é o caminho de Cristo. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que esta palavra, meu Deus, venha enraizar e frutificar no coração, no meu coração e no coração dos meus irmãos. Que nós possamos ser instrumentos utilizados pela Tua boa vontade, Pai, para fazer a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Que não sejamos, meu Deus, as nossas vontades manifestas através de nós, mas que seja a Tua vontade manifestada através de nós por intermédio do Teu Espírito Santo. Que nós possamos buscar a santificação, a leitura da palavra em oração, em jejum, e possamos ser revestidos do alto, para que recebamos o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ao qual o Senhor nos deixou. O Senhor disse que não ficaríamos órfãos, mas receberíamos um Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. Mas nós que temos o coração aberto, Senhor, nós queremos receber do alto o Espírito Santo de Deus, para que sejamos revestidos e fazermos, meu Deus, a Tua vontade, pregarmos a Tua palavra, incentivarmos uns aos outros em amor. Em nome de Jesus, Pai, nos reveste, Pai, em nome de Jesus, do Teu Espírito Santo nesta noite. Que nós possamos sair daqui, meu Deus, convictos que a Tua palavra falou ao nosso coração. E que essa palavra, meu Deus, não veio por meu intermédio, mas veio pelo intermédio do Espírito Santo de Deus que antes ministrou sobre a minha vida, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. É isso que eu te peço e profetizo na vida dos meus irmãos, que eles recebam do alto o Espírito Santo de Deus e sejam testemunhas do que o Senhor faz na vida deles. Em nome de Jesus, amém. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Palavra poderosa. Eu quero agradecer nossos visitantes. Kelma, isso? Cadê você? Deus abençoe. Tem mais alguém que a gente esqueceu? Está nos visitando hoje aqui.
Diego, sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos, Diego, Kelma, Deus abençoe vocês, possam vir mais vezes adorar o nosso Senhor aqui conosco. A casa do Pai está aberta, disponível para vocês estarem buscando a Deus, tá? O que a gente fala? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Volte sempre. Traga mais gente, não vocês não. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos despedir. Amanhã às 9h30 da manhã, tem a escola dominical. O pastor Marcos está ministrando a escola dominical. E também, a partir das 18h30, 6h30 da tarde, o nosso culto da família aqui, todo mundo aqui vindo para adorar a Deus. Amém? Quem vai estar aqui amanhã? Glória a Deus. Amém? Pega na mão do irmão que está ao seu lado, vamos nos despedir nessa noite. Oh, aleluia. Senhor, nós te agradecemos, muito obrigado por essa bênção deste culto. Nós entregamos tudo a Ti nessa noite. Obrigado pelos visitantes que aqui vieram. Obrigado pelo meu irmão da direita, da esquerda, da frente e trás. Obrigado por essa família que nós temos aqui nessa noite. Obrigado por este culto onde nós podemos levantar as nossas mãos e Te adorar e receber uma palavra vinda do Teu trono. Abençoa o dia de amanhã, leva-nos de volta aos nossos lares guardados, que os Teus anjos nos acompanhem, nos dê uma noite de paz e tranquilidade, repreenda todo homem mau, toda seta e dado inflamado do maligno, e que o Senhor possa proteger tudo que leva o nosso nome, em nome de Jesus. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos, obrigado por esta família que se reúne aqui para Te adorar e bendizer o Teu nome. Eu Te agradeço, meu Deus, por mais um culto abençoado, que assim o Senhor nos permitiu dar a Ti nessa noite, e por cada irmão que chegou na Tua casa nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê, diga dá um abraço agora nesse irmão que vai pagar a sua pizza nessa noite.
seja Deus.